Capítulo 5. Escritos. Gawain apressou-se pelos corredores da Torre Branca, pés calçados em botas batendo em um tapete azul profundo sobre ladrilhos carmesim e brancos. Lâmpadas de pé espelhadas refletiam a luz, cada uma como uma sentinela ao longo do caminho. Sleet andou rapidamente ao lado dele. Apesar da iluminação das lâmpadas, o rosto de Sleet parecia meio envolto em sombras. Talvez fosse a barba por fazer de 2 dias em seu maxilar, uma raridade para um guardião, ou o cabelo longo, limpo, mas sem aparar. Ou talvez fossem suas feições. Irregulares, como um desenho inacabado, com linhas nítidas, uma covinha no queixo, um gancho no nariz antes quebrado, maçãs do rosto que se projetavam. Ele tinha os movimentos ágeis de um guardião, mas com uma sensação mais primitiva do que a maioria. Em vez do caçador se movendo pela floresta, ele era o predador silencioso e envolto em sombras que a presa nunca via até que os dentes estivessem brilhando. Eles chegaram a um cruzamento onde vários guardas de Shubain estavam de guarda em um dos corredores. Eles tinham espadas em seus lados e usavam tabardos brancos estampados com a chama de Tarvalon. Um deles levantou a mão. "Estou autorizado a entrar", disse Gawain. "Ah, Mirlin." "As irmãs ainda não terminaram", respondeu o guarda, hostil. Gawain rangeu os dentes, mas não havia nada a ser feito sobre isso. Ele e Sleet recuaram e esperaram até que, finalmente, 3 Aes Sedai saíram de uma sala vigiada. Elas pareciam preocupadas. Elas se afastaram, seguidas por 2 soldados carregando algo embrulhado em um pano branco. O corpo. Finalmente, os 2 guardas relutantemente se afastaram e deixaram Gawain e Sleet passarem. Eles correram pelo corredor e entraram em uma pequena sala de leitura. Gawain hesitou ao lado da porta, olhando de volta para o corredor. Ele podia ver alguns aceitos espiando em um canto, sussurrando. Este assassinato fez com que 4 irmãs fossem mortas. Egwene estava ocupada tentando impedir que os Ajas voltassem a desconfiar uns dos outros. Ela avisou a todos para ficarem alertas e disse às irmãs para não andarem sozinhas. Os Aja negros conheciam bem a Torre Branca, seus membros viviam aqui há anos. Com portais, eles podiam entrar furtivamente nos corredores e cometer assassinatos. Pelo menos, essa era a explicação oficial para as mortes. Gawain não tinha tanta certeza. Ele entrou na sala, Sleet o seguindo. O próprio Shubain estava lá. O homem bonito olhou para Gawain, os lábios se curvando para baixo. "Lord Traka." "Capitão", respondeu Gawain, examinando a sala. Era cerca de 3 passos quadrados, com uma única escrivaninha encostada na parede mais distante e um braseiro a carvão apagado. Uma luminária de bronze queimava no canto, e um tapete circular preenchia quase todo o chão. O tapete estava manchado com um líquido escuro sob a escrivaninha. "Você realmente acha que vai encontrar algo que as irmãs não encontraram, Traka?" perguntou Shubain, cruzando os braços. "Estou procurando coisas diferentes", disse Gawain, indo para frente. Ele se ajoelhou para inspecionar o tapete. Shubain fungou e então andou para o corredor. A guarda da torre vigiaria a área até que os servos viessem limpá-la. Gawain tinha alguns minutos. Sleet se aproximou de um dos guardas logo na entrada. Eles não eram tão antagônicos com ele quanto tendiam a ser com Gawain. Ele ainda não tinha descoberto porque eles eram assim com ele. "Ela estava sozinha?" Sleet perguntou ao homem com sua voz grave. "Sim", disse o guarda, balançando a cabeça. Não deveria ter ignorado o conselho da Mirlin. Quem era ela? Catherine Nepvui, da Aja Branca. Uma irmã por 20 anos. Gawain grunhiu enquanto continuava a rastejar pelo chão, inspecionando o tapete. 4 irmãs de 4 Ajas diferentes. 2 tinham apoiado Egwene, uma tinha apoiado Elaida e uma tinha sido neutra, retornando recentemente. Todas tinham sido mortas em diferentes níveis da torre durante diferentes horas do dia. Certamente parecia a obra do Aja Negro. Eles não estavam procurando por alvos específicos, apenas os convenientes. Mas parecia errado para ele. Por que não viajar para os aposentos das irmãs à noite e matá-las durante o sono? Por que ninguém sentiu a canalização dos lugares onde as mulheres foram mortas? Sleet inspecionou a porta e a fechadura com um olhar cuidadoso. Quando Egwene disse a Gawain que ele poderia visitar as cenas dos assassinatos se quisesse, ele perguntou se poderia levar Sleet com ele. Nas interações anteriores de Gawain com o guardião, Sleet provou ser não apenas meticuloso, mas discreto. Gawain continuou procurando. Egwene estava nervosa com alguma coisa, ele tinha certeza. Ela não estava sendo completamente franca sobre esses assassinatos.
Ele não encontrou nenhuma fenda no carpete ou nos ladrilhos, nenhum corte na mobília do quarto apertado. Egwene alegou que os assassinos estavam entrando pelo portal, mas não encontrou nenhuma evidência disso. Verdade, ele ainda não sabia muito sobre portais, e as pessoas supostamente podiam fazê-los pendurar acima do chão para que não cortassem nada. Mas por que o Aja Negro se importaria com isso? Além disso, esta sala era tão pequena que parecia a ele que seria muito difícil entrar sem deixar algum rastro. Gawain, vem aqui, disse Sleet. O homem mais baixo ainda estava ajoelhado ao lado da porta. Gawain se juntou a ele. Sleet jogou a tranca algumas vezes na fechadura. Esta porta pode ter sido forçada, ele disse suavemente. Vê o arranhão aqui na tranca. Você pode abrir esse tipo de fechadura deslizando uma palheta fina e empurrando-a na tranca, então pressionando a maçaneta. Isso pode ser feito muito silenciosamente. Por que o Aja Negro precisaria forçar uma porta? Gawain perguntou. Talvez eles tenham viajado para o corredor, então andaram até que viram a GHT sob uma porta, disse Sleet. Por que não fazer um portal para o outro lado? A canalização poderia ter alertado a mulher lá dentro, disse Sleet. É verdade, disse Gawain. Ele olhou para a mancha sangrenta. A mesa estava arrumada de modo que as costas do ocupante ficassem voltadas para a porta. Esse arranjo fez as omoplatas de Gawain coçarem. Quem colocaria uma mesa como essa? Uma Aes Sedai que pensava estar completamente segura e que queria estar sentada longe das distrações lá fora. As Aes Sedai, apesar de toda sua astúcia, às vezes pareciam ter sensos de autopreservação notavelmente subdesenvolvidos. Ou talvez eles simplesmente não pensassem como soldados. Seus guardiões lidavam com esse tipo de pensamento. Ela tinha um guardião? Não, disse Sleet. Eu já a conheci antes. Ela não tinha um. Ele hesitou. Nenhuma das irmãs assassinadas tinha guardiões. Gawain levantou uma sobrancelha para Sleet. Faz sentido, disse Sleet. Quem quer que esteja matando não queria alertar os guardiãos. Mas por que matar com uma faca? Gawain disse. Todos os 4 foram mortos dessa forma. O Aja Negro não precisa obedecer aos 3 juramentos. Eles poderiam ter usado o poder para matar. Muito mais direto, muito mais fácil. Mas isso também colocaria em risco alertar a vítima ou as pessoas ao redor, observou Sleet. Outro bom ponto. Mas ainda assim, algo sobre essas mortes não parecia fazer sentido. Ou talvez ele estivesse apenas se esticando por nada, lutando para encontrar algo que pudesse fazer para ajudar. Uma parte dele pensou que se ele pudesse ajudar Egwene com isso, talvez ela se suavizasse em relação a ele. Talvez o perdoasse por resgatá-la da torre durante o ataque Seanchan. Shubain entrou um momento depois. Espero que Vossa Senhoria tenha tido tempo suficiente, disse ele rigidamente. A equipe está aqui para limpar. Homem insuportável. Gawain pensou. Ele tem que ser tão desdenhoso comigo? Eu deveria. Não. Gawain se forçou a manter a calma. Antes, isso não tinha sido tão difícil. Por que Shubain era tão hostil com ele? Gawain se pegou imaginando como sua mãe teria lidado com um homem como esse. Gawain não pensava nela com frequência, pois isso trazia sua mente de volta ao Thor. Aquele assassino tinha sido autorizado a se afastar da própria Torre Branca. Egwene o segurou em sua mão e o soltou. Verdade, Altor era o dragão renascido. Mas em seu coração, Gawain queria encontrar Altor com a espada na mão e enfiar aço nele, dragão renascido ou não. Altor iria te despedaçar com poder único. Ele disse a si mesmo. Você está sendo tolo, Gawain Traca. Seu ódio por Altor continuou a arder de qualquer maneira. Um dos guardas de Shubain se aproximou, falando, apontando para a porta. Shubain parecia irritado por eles não terem encontrado a fechadura forçada. A guarda da torre não era uma força policial, as irmãs não precisavam disso, e eram mais eficazes nesse tipo de investigação de qualquer maneira. Mas Gawain percebeu que Shubain desejava poder impedir os assassinatos. Proteger a torre e seus ocupantes era parte de seu dever. Então ele e Gawain trabalharam pela mesma causa. Mas Shubain agiu como se isso fosse uma disputa pessoal entre eles. Embora seu lado tenha, essencialmente, encontrado a derrota pelo lado de Bryne na divisão da torre, Gawain pensou. E até onde ele sabe, eu sou um dos homens favoritos de Bryne. Gawain não era um guardião, mas era amigo da Amirlin. Ele jantou com Bryne. Como isso pareceria para Shubain? Principalmente agora que Gawain tinha recebido poder para investigar os assassinatos. Luz.
Gawain pensou enquanto Shubain lhe lançava um olhar hostil. Ele acha que estou tentando tomar sua posição. Ele acha que eu quero ser o alto capitão da guarda da torre. O conceito era risível. Gawain poderia ter sido o primeiro príncipe da espada. Deveria ter sido o primeiro príncipe da espada, líder dos exércitos de Andor e protetor da rainha. Ele era filho de Morgaz e Traca, um dos governantes mais influentes e poderosos que Andor já conheceu. Ele não tinha desejo pela posição deste homem. Não seria assim que pareceria para Shubain. Desonrado pelo ataque destrutivo de Seanchan, ele deve sentir que sua posição estava em perigo. Capitão, disse Gawain, posso falar com você em particular? Shubain olhou para Gawain desconfiado, então assentiu em direção ao corredor. Os dois recuaram. Servos nervosos da torre esperavam do lado de fora, prontos para limpar o sangue. Shubain cruzou os braços e inspecionou Gawain. O que você deseja de mim, meu senhor? Ele frequentemente enfatizava a patente. Calmo, pensou Gawain. Ele ainda sentia vergonha de como havia forçado seu caminho para o acampamento de Bryne. Ele era melhor do que isso. Viver com os Yoglings, suportar a confusão e então a vergonha dos eventos que cercaram a quebra da torre, o havia mudado. Ele não podia continuar naquele caminho. Capitão, disse Gawain, agradeço por me deixar inspecionar a sala. Eu não tive muita escolha. Eu percebo isso. Mas você tem meus agradecimentos mesmo assim. É importante para mim que a Mirlin me veja ajudando. Se eu encontrar algo que as irmãs deixaram passar, isso pode significar muito para mim. Sim, Shubain disse, estreitando os olhos. Eu suspeito que sim. Talvez ela finalmente me tenha como seu guardião. Shubain piscou. Seu guardião? Sim. Antes, parecia certo que ela me levaria, mas agora... Bem, se eu puder ajudar você com essa investigação, talvez isso acalme a raiva dela contra mim. Ele levantou uma mão, segurando o ombro de Shubain. Eu me lembrarei de sua ajuda. Você me chama de Lorde, mas meu título é quase sem sentido para mim agora. Tudo o que eu quero é ser o guardião de Egwene, para protegê-la. Shubain franziu a testa. Então ele assentiu e pareceu relaxar. Eu ouvi você falando. Você está procurando por marcas de portais. Por quê? Não acho que isso seja obra do Aja Negro, disse Gawain. Acho que pode ser um homem cinzento, ou algum outro tipo de assassino. Um amigo das trevas entre os funcionários do palácio, talvez? Quero dizer, olhe como as mulheres são mortas. Facas. Shubain assentiu. Havia alguns sinais de luta também. As irmãs que estavam investigando mencionaram isso. Os livros foram varridos da mesa. Elas pensaram que foi feito pela mulher se debatendo enquanto morria. Curioso, disse Gawain. Se eu fosse uma irmã Black, usaria o One Power, independentemente do fato de que outros pudessem senti-lo. As mulheres canalizam o tempo todo na torre. Isso não seria suspeito. Eu imobilizaria minha vítima com tramas, a mataria com o Power e então escaparia antes que alguém pensasse estranhamente sobre isso. Sem luta. Talvez, disse Shubain. Mas a Mirlin parece confiante de que isso é obra das irmãs Black. Eu vou falar com ela e ver o porquê, disse Gawain. Por enquanto, talvez você devesse sugerir àqueles que estão fazendo a investigação que seria sensato entrevistar os servos do palácio. Dê esse raciocínio. Sim, acho que posso fazer isso. O homem assentiu, parecendo menos ameaçado. Os dois se afastaram, Shubain acenando para os servos entrarem para a limpeza. Sleet saiu, parecendo pensativo. Ele levantou algo, preso entre os dedos. Seda preta, ele disse. Não há como saber se veio do agressor. Shubain pegou as fibras. Estranho. Uma irmã negra não pareceria propensa a se proclamar vestindo preto, disse Gawain. Um assassino mais comum, no entanto, pode precisar das cores escuras para se esconder. Shubain embrulhou as fibras em um lenço e as colocou no bolso. Vou levar isso para Seaine Sedai. Ele pareceu impressionado. Gawain acenou para Sleet, e os dois recuaram. A Torre Branca está agitada ultimamente com irmãs retornando e novos guardiões, Sleet disse suavemente. Como alguém, não importa o quão furtivo, viajaria pelos níveis superiores vestindo preto sem chamar atenção. Os homens cinzentos supostamente conseguem passar despercebidos, disse Gawain. Acho que isso é mais uma prova. Quer dizer, parece estranho que ninguém tenha realmente visto essas irmãs negras. Estamos fazendo muitas suposições. Sleet assentiu,
olhando para um trio de novatos que se reuniram para ficar boquiabertos com os guardas. Eles viram Sleet olhando e tagarelaram uns com os outros antes de correrem para longe. Egwene sabe mais do que está dizendo, disse Gawain. Eu vou falar com ela. Supondo que ela veja você, disse Sleet. Gawain resmungou irritado. Eles desceram uma série de rampas até o nível do escritório da Amirlin. Sleet permaneceu com ele. Sua Aes Sedai, uma verde chamada Tori, raramente tinha deveres para ele. Ela ainda estava de olho em Gawain para um guardião. Egwene estava sendo tão irritante que Gawain estava quase decidido a deixar a Tori vinculá-lo. Não realmente. Ele amava Egwene, embora estivesse frustrado com ela. Não tinha sido fácil decidir desistir de Andor, sem mencionar os Yoglings, por ela. No entanto, ela ainda se recusava a criar um vínculo com ele. Ele chegou ao escritório dela e se aproximou de Sylviana. A mulher estava sentada em sua escrivaninha de guardiã, limpa e organizada, na antecâmara diante do escritório de Egwene. A mulher inspecionou Gawain, seus olhos ilegíveis por trás da máscara de Aes Sedai. Ele suspeitava que ela não gostava dele. A Amirlin está compondo uma carta de alguma importância, disse Sylviana. Você pode esperar. Gawain abriu a boca. Ela pediu para não ser interrompida, disse Sylviana, voltando-se para o papel que estava lendo. Você pode esperar. Gawain suspirou, mas assentiu. Ao fazê-lo, Sleet chamou sua atenção e gesticulou que ele estava indo embora. Porque ele tinha acompanhado Gawain até aqui em primeiro lugar. Ele era um homem estranho. Gawain acenou em despedida. Sleet desapareceu no corredor. A antecâmara era uma sala grande com tapete vermelho escuro e acabamentos de madeira nas paredes de pedra. Ele sabia por experiência que nenhuma das cadeiras era confortável, mas havia uma única janela. Gawain se aproximou dela para tomar um pouco de ar e apoiou o braço na pedra recuada, olhando para o terreno branco da torre. Tão alto, o ar parecia mais fresco, mais novo. Abaixo, ele podia ver os novos campos de prática dos guardiões. Os antigos foram escavados onde Elaida começou a construir seu palácio. Ninguém tinha certeza do que Egwene acabaria fazendo com a construção. Os campos de treino estavam movimentados, uma agitação de figuras lutando, correndo, esgrimindo. Com o fluxo de refugiados, soldados e mercenários, havia muitos que se presumiam material de guardião. Egwene abriu os campos para qualquer um que quisesse treinar e tentar provar a si mesmo, pois pretendia pressionar por tantas mulheres quanto estivessem prontas para serem criadas nas próximas semanas. Gawain passou alguns dias treinando, mas os fantasmas dos homens que ele matou pareciam mais presentes lá embaixo. O terreno era parte de sua vida passada, um tempo antes de tudo dar errado. Outros Yoglings retornaram facilmente e alegremente àquela vida. Jizal, Hajar, Durren e a maioria de seus outros oficiais já haviam sido escolhidos como guardiões. Em pouco tempo, nada restaria de seu bando. Exceto o próprio Gawain. A porta interna clicou, seguida por vozes abafadas. Gawain se virou para encontrar Egwene, vestida de verde e amarelo, caminhando para falar com Sylviana. O guardião olhou para ele, e ele pensou ter visto um traço de carranca em seu rosto. Egwene o viu. Ela manteve seu rosto Aes Sedai sereno. Ela tinha se tornado boa nisso tão rápido, e ele se viu se sentindo estranho. Houve outra morte esta manhã, ele disse calmamente, caminhando até ela. Tecnicamente, disse Egwene, foi ontem à noite. Preciso falar com você. Gawain deixou escapar. Egwene e Sylviana trocaram um olhar. Muito bem, disse Egwene, deslizando de volta para seu escritório. Gawain seguiu, sem olhar para o guardião. O escritório da Amirlin era um dos cômodos mais grandiosos da torre. As paredes eram revestidas com madeira listrada clara, esculpida para mostrar cenas fantasiosas, maravilhosamente detalhadas. A lareira era de mármore, o piso feito de pedra vermelha escura cortada em blocos de diamante. A grande escrivaninha esculpida de Egwene estava equipada com 2 lâmpadas. Elas tinham o formato de 2 mulheres levantando as mãos para o ar, chamas queimando entre cada conjunto de palmas. Uma parede tinha estantes cheias de livros organizados, ao que parecia, por cor e tamanho, em vez de por assunto. Eles eram ornamentais, trazidos para enfeitar o escritório da Amirlin até que Egwene pudesse fazer suas próprias seleções. O que você acha tão necessário discutir? Egwene disse, sentando-se à mesa. Os assassinatos, disse Gawain. O que têm eles? Gawain fechou a porta. Queime-me, Egwene. Você tem que me mostrar a Amirlin toda vez que falamos. De vez em quando, não posso ver Egwene. Eu lhe mostro a Amirlin, disse Egwene,
Porque você se recusa a aceitá-la. Quando fizer isso, talvez possamos ir além disso. Luz. Você aprendeu a falar como um deles. É porque eu sou um deles, ela disse. Sua escolha de palavras o trai. A Mirlin não pode ser servida por aqueles que se recusam a ver sua autoridade. Eu aceito você, disse Gawain. Eu aceito, Egwene. Mas não é importante ter pessoas que te conheçam por você mesma e não pelo título. Desde que eles saibam que há um lugar para a obediência. Seu rosto se suavizou. Você ainda não está pronto, Gawain. Sinto muito. Ele apertou o maxilar. Não exagere, disse a si mesmo. Muito bem. Então, sobre os assassinatos. Percebemos que nenhuma das mulheres mortas tinha guardiões. Sim, me deram um relatório sobre isso, disse Egwene. De qualquer forma, ele disse, isso me leva a pensar em uma questão maior. Não temos guardiões suficientes. Egwene franziu a testa. Estamos nos preparando para a última batalha, Egwene, disse Gawain. E ainda assim há irmãs sem guardiões. Muitas irmãs. Algumas tinham um, mas nunca pegaram outro depois que ele morreu. Outras nunca quiseram um em primeiro lugar. Não acho que você possa pagar por isso. O que você quer que eu faça? Ela disse, cruzando os braços. Comandar as mulheres para pegarem guardiões. Sim. Ela riu. Gawain, a Mirlin não tem esse tipo de poder. Então peça ao Hall para fazer isso. Você não sabe o que está dizendo. A escolha e manutenção de um guardião é uma decisão muito pessoal e íntima. Nenhuma mulher deve ser forçada a isso. Bem, disse Gawain, recusando-se a ser intimidado, a escolha de ir para a guerra é muito pessoal e íntima também. Ainda assim, por toda a terra, os homens são chamados para isso. Às vezes, os sentimentos não são tão importantes quanto a sobrevivência. Guardiões mantêm irmãs vivas, e cada Aes Sedai será de vital importância em breve. Haverá legiões e mais legiões de Trollocs. Cada irmã no campo será mais valiosa do que 100 soldados, e cada irmã em Alien poderá salvar dezenas de vidas. As Aes Sedai são ativos que pertencem à humanidade. Você não pode se dar ao luxo de deixá-las andar desprotegidas. Egwene recuou, talvez pelo fervor de suas palavras. Então, inesperadamente, ela sentiu. Talvez haja sabedoria nessas palavras, Gawain. Leve isso para o Hall, disse Gawain. No fundo, Egwene, uma irmã não se ligar a um guardião é um ato de egoísmo. Esse vínculo torna um homem um soldado melhor, e precisaremos de todas as vantagens que pudermos encontrar. Isso também ajudará a evitar os assassinatos. Vou ver o que pode ser feito, disse Egwene. Você poderia me deixar ver os relatórios que as irmãs estão dando? Gawain disse, sobre os assassinatos, quero dizer. Gawain, ela disse, eu permiti que você fizesse parte da investigação porque pensei que seria bom ter um par diferente de olhos olhando as coisas. Dar a você os relatórios delas apenas influenciaria você a tirar as mesmas conclusões que elas tiram. Pelo menos me diga isso, ele disse. As irmãs levantaram a preocupação de que isso pode não ser obra do Aja Negro, que o assassino pode ser um homem cinzento ou um amigo das trevas. Não, não fizeram isso, disse Egwene, porque sabemos que o assassino não é um desses dois. Mas a porta ontem à noite foi forçada. E as mulheres são mortas com facas, não com poder único. Não há sinais de portais ou... O assassino tem acesso ao poder único, disse Egwene, falando com muito cuidado. E talvez eles não estejam usando portais. Gawain estreitou os olhos. Essas soaram como as palavras de uma mulher violando seu juramento de não mentir. Você está guardando segredos, ele disse. Não só de mim. De toda a torre. Às vezes, segredos são necessários, Gawain. Você não pode confiar em mim com elas. Ele hesitou. Estou preocupado que o assassino venha atrás de você, Egwene. Você não tem um guardião. Sem dúvida ela virá atrás de mim, eventualmente. Ela brincou com algo em sua mesa. Parecia uma tira de couro gasta, do tipo usada para punir um criminoso. Estranho. Ela? Por favor, Egwene, ele disse. O que está acontecendo? Ela o estudou, então suspirou. Muito bem. Eu disse isso às mulheres que estavam fazendo a investigação. Talvez eu devesse contar a você também. Um dos renegados está na Torre Branca. Ele abaixou a mão para a espada. O quê? Onde? Você a tem cativa. Não, disse Egwene. Ela é assassina.
Você sabia disso? Eu sei que Mezana está aqui, sonhei que era verdade. Ela se esconde entre nós. Agora, 4 Aes Sedai, mortas. É ela, Gawain. É a única coisa que faz sentido. Ele reprimiu perguntas. Ele sabia muito pouco sobre sonhar, mas sabia que ela tinha o talento. Dizia-se que era como predizer. Eu não contei para a torre inteira, Egwene continuou. Eu me preocupo que se eles soubessem que uma das irmãs ao redor deles é secretamente uma das renegadas, isso nos dividiria novamente, como sob Elaida. Nós todos desconfiaríamos uns dos outros. Já é ruim o suficiente agora, com eles pensando que irmãs negras estão viajando para cometer assassinatos, mas pelo menos isso não os torna desconfiados um do outro. E talvez Mezana pense que eu não estou ciente de que é ela. Mas aí está o segredo que você implorou para saber. Não é uma irmã negra que caçamos, mas uma das renegadas. Era assustador considerar, mas não mais do que o dragão renascido andando pela terra. Light, um abandonado na torre, parecia mais plausível do que Egwene sendo o trono de Amirlin. Nós lidaremos com isso, ele disse, parecendo muito mais confiante do que se sentia. Tenho irmãs pesquisando as histórias de todos na torre, disse Egwene. E outros estão observando palavras ou ações suspeitas. Nós a encontraremos. Mas não vejo como podemos deixar as mulheres mais seguras sem incitar um pânico ainda mais perigoso. Guardas, disse Gawain com firmeza. Vou pensar nisso, Gawain. Por enquanto, há algo que preciso de você. Se estiver ao meu alcance, Egwene. Ele deu um passo em direção a ela. Você sabe disso. É mesmo? Ela perguntou secamente. Muito bem. Quero que você pare de guardar minha porta à noite. O quê? Egwene, não. Ela balançou a cabeça. Viu? Sua primeira reação é me desafiar. É dever de um guardião oferecer desafios, em particular, quando se trata de sua Aes Sedai. Ramar lhe ensinou isso. Você não é meu guardião, Gawain. Isso o fez parar. Além disso, disse Egwene, você pouco poderia fazer para impedir um dos renegados. Esta batalha será travada por irmãs, e estou sendo muito cuidadosa com as proteções que estabeleço. Quero que meus aposentos pareçam convidativos. Se ela tentar me atacar, talvez eu possa surpreendê-la com uma emboscada. Usar-se como isca. Gawain mal conseguia pronunciar as palavras. Egwene, isso é loucura. Não. É desespero. Gawain, as mulheres pelas quais sou responsável estão morrendo. Assassinadas na noite, numa época em que você mesmo disse que precisaríamos de todas as mulheres. Pela primeira vez, a fadiga apareceu através de sua máscara, um cansaço de tom e uma leve queda em suas costas. Ela cruzou as mãos na frente dela, de repente parecendo cansada. Tenho irmãs pesquisando tudo o que podemos encontrar sobre Mezana, continuou Egwene. Ela não é uma guerreira, Gawain. Ela é uma administradora, uma planejadora. Se eu puder confrontá-la, posso derrotá-la. Mas precisamos encontrá-la primeiro. Expor-me é apenas um dos meus planos, e você está certo, é perigoso. Mas minhas precauções foram extensas. Eu não gosto nada disso. Sua aprovação não é necessária. Ela o olhou. Você terá que confiar em mim. Eu confio em você, ele disse. Tudo o que peço é que você mostre isso pelo menos uma vez. Gawain cerrou os dentes. Então ele se curvou para ela e saiu do escritório, tentando, e falhando, evitar que a porta fechasse com muita força quando ele a puxou para fechá-la. Silviana lançou-lhe um olhar de desaprovação quando ele passou por ela. De lá, ele seguiu para os campos de treinamento, apesar do desconforto com eles. Ele precisava de um treino com a espada. Egwene soltou um longo suspiro, recostando-se e fechando os olhos. Por que era tão difícil manter seus sentimentos sob controle ao lidar com Gawain? Ela nunca se sentiu uma Aes Sedai tão pobre quanto quando falava com ele. Tantas emoções giravam dentro dela, como diferentes tipos de vinho derramando e se misturando. Raiva pela teimosia dele, desejo ardente por seus braços, confusão por sua própria incapacidade de colocar uma coisa antes da outra. Gawain tinha um jeito de perfurar sua pele e seu coração. Aquela paixão dele era fascinante. Ela se preocupava que se ela se ligasse a ele, isso a infectaria. Era assim que funcionava. Qual era a sensação de estar ligada, sentir as emoções do outro? Ela queria isso com ele, a conexão que os outros tinham. E era importante que ela tivesse pessoas em quem pudesse confiar para contradizê-la, em particular. Pessoas que a conhecessem como Egwene,
em vez de a Mirlin. Mas Gawain era muito frouxo e desconfiado, ainda. Ela olhou sua carta para o novo rei de Tyr, explicando que Rand estava ameaçando quebrar os selos. Seu plano para detê-lo dependeria de reunir apoio de pessoas em quem ele confiava. Ela tinha relatos conflitantes sobre Darlin Cisnera. Alguns diziam que ele era um dos maiores apoiadores de Rand, enquanto outros alegavam que ele era um dos maiores detratores de Rand. Ela deixou a carta de lado por um momento, então escreveu algumas ideias sobre como abordar o rol sobre a questão dos guardiões. Gawain fez um argumento excelente, embora tenha ido longe demais e assumido demais. Fazendo um apelo para que as mulheres que não tinham guardiões escolhessem um, explicando todas as vantagens e apontando como isso poderia salvar vidas e ajudar a derrotar a sombra que seria apropriado. Ela serviu-se de um pouco de chá de menta do bule na lateral da mesa. Estranhamente, ele não estava estragando com tanta frequência ultimamente, e esta xícara tinha um gosto muito bom. Ela não havia contado a Gawain o outro motivo pelo qual ela havia pedido para ele sair da porta dela à noite. Ela tinha problemas para dormir, sabendo que ele estava lá fora, a apenas alguns metros de distância. Ela temia escorregar e ir até ele. A correia de Silviana nunca foi capaz de quebrar sua vontade, mas Gawain Traca, ele estava perigosamente perto de fazer isso. Graendal antecipou a chegada do mensageiro. Mesmo aqui, em seu mais secreto dos esconderijos, sua chegada não foi inesperada. Os escolhidos não podiam se esconder do grande senhor. O esconderijo não era um palácio, uma bela cabana ou uma fortaleza antiga. Era uma caverna em uma ilha com a qual ninguém se importava, em uma área do Oceano Arit que ninguém nunca visitava. Até onde ela sabia, não havia nada de notável ou interessante por perto. As acomodações eram absolutamente horríveis. 6 de seus animais de estimação menores cuidavam do lugar, que tinha apenas 3 câmaras. Ela cobriu a entrada com pedra, e a única maneira de entrar ou sair era pelo portão. Água fresca vinha de uma fonte natural, comida de lojas que ela havia trazido anteriormente e ar por rachaduras. Era úmido e humilde. Em outras palavras, era precisamente o tipo de lugar onde ninguém esperaria encontrá-la. Todos sabiam que Graendal não suportava a falta de luxo. Isso era verdade. Mas a melhor parte de ser previsível era que isso permitia que você fizesse o inesperado. Infelizmente, nada disso se aplicava ao grande senhor. Graendal observava o portal aberto diante dela enquanto relaxava em uma chaise de seda amarela e azul. O mensageiro era um homem com feições planas e pele bronzeada, vestindo preto e vermelho. Ele não precisava falar, sua presença era mensagem. Um de seus animais de estimação, uma linda mulher de cabelos pretos com grandes olhos castanhos que já fora uma alta dama Tairen, olhou para o portal. Ela parecia assustada. Graendal se sentia da mesma forma. Ela fechou a cópia encadernada em madeira de Alictin de Snow em suas mãos e se levantou, usando um vestido de seda preta fina com fitas de estreite descendo por ele. Ela passou pelo portão, tomando cuidado para projetar um ar de confiança. Moridin estava dentro de seu palácio de pedra negra. O cômodo não tinha mobília, apenas a lareira, com um fogo queimando. Grande senhor! Um fogo, em um dia tão quente. Ela manteve a compostura e não começou a suar. Ele se virou para ela, as manchas pretas de Saa nadando em seus olhos. Você sabe por que eu te convoquei? Não é uma pergunta. Eu faço. Arangar está morta, perdida para nós, e depois que o grande senhor transmigrou sua alma pela última vez. Alguém poderia pensar que você está criando um hábito desse tipo de coisa, Graendal. Eu vivo para servir, Naiblis, ela disse. Confiança. Ela tinha que parecer confiante. Ele hesitou brevemente. Bom, certamente você não quer dizer que Arangar se tornou um traidor. O quê? Disse Graendal. Não, claro que não. Então como é que o que você fez é um serviço? Graendal colou um olhar de confusão preocupada em seu rosto. Ora, eu estava seguindo o comando que me foi dado. Não estou aqui para receber um elogio. Longe disso, Moridin disse secamente. Sua confusão fingida não vai funcionar comigo, mulher. Não é fingimento, disse Graendal, preparando sua mentira. Embora eu não esperasse que o grande senhor ficasse satisfeito em perder um dos escolhidos, o ganho obviamente valeu o custo. Que ganho? Moridin rosnou. Você se deixou ser pego desprevenido e tolamente perdeu a vida de um dos escolhidos. Devíamos ter podido confiar em você, de todas as pessoas, para evitar tropeçar em Altor. Ele não sabia que ela tinha amarrado Arangar e a deixado para morrer. Ele pensou que isso era um erro. Ótimo! Pega desprevenida, ela disse,
parecendo mortificada. Eu nunca. Moridin, como você pôde pensar que eu deixaria me encontrar por acidente? Você fez isso de propósito. Claro, disse Graendal. Eu praticamente tive que levá-lo pela mão até na Trinsbarrow. Leosterin nunca foi bom em ver fatos diretamente na frente do nariz. Moridin, você não vê? Como Leosterin reagirá ao que fez? Destruir uma fortaleza inteira, uma cidade em miniatura própria, com centenas de ocupantes. Matar inocentes para atingir seu objetivo? Isso vai cair bem nele. Moridin hesitou. Não, ele não tinha considerado isso. Ela sorriu interiormente. Para ele, as ações de Aitor teriam feito todo sentido. Elas eram um meio mais lógico e, portanto, mais sensato, de atingir um objetivo. Mas o próprio autor, sua mente estava cheia de devaneios sobre honra e virtude. Este evento não se encaixaria facilmente nele, e falar dele como Leosterin para Moridin reforçaria isso. Essas ações rasgariam Autor, rasgariam sua alma, açoitariam seu coração cru e sangrando. Ele teria pesadelos, carregaria sua culpa em seus ombros como o jugo de uma carroça pesadamente carregada. Ela conseguia se lembrar vagamente de como tinha sido, dando aqueles primeiros passos em direção à sombra. Ela já havia sentido aquela dor tola. Sim, infelizmente. Nem todos os escolhidos sentiram. Semirage tinha sido corrupto até os ossos desde o início. Mas outros deles tomaram caminhos diferentes para a sombra, incluindo Ishamael. Ela podia ver as memórias, tão distantes, nos olhos de Moridin. Antes, ela não tinha certeza de quem era esse homem, mas agora tinha. O rosto era diferente, mas a alma era a mesma. Sim, ele sabia exatamente o que Autor estava sentindo. Você me disse para machucá-lo, disse Graendal. Você me disse para lhe trazer angústia. Essa foi a melhor maneira. Arangar me ajudou, embora ela não tenha fugido quando eu sugere. Aquela sempre confrontou seus problemas de forma muito agressiva. Mas tenho certeza de que o grande senhor pode encontrar outras ferramentas. Nós corremos um risco, e não foi sem custo. Mas o ganho. Além disso, Leosterin agora acha que estou morto. Essa é uma grande vantagem. Ela sorriu. Não muito prazer. Apenas um pouco de satisfação. Moridin franziu o senho, então hesitou, olhando para o lado. Para nada. Vou deixá-la sem punição, por enquanto, ele finalmente disse, embora não parecesse satisfeito com isso. Teria sido uma comunicação direta do grande senhor? Até onde ela sabia, todos os escolhidos desta era tinham que ir até ele em Shayol Ghul para receber suas ordens. Ou pelo menos sofrer uma visita daquela criatura horrível Shaidar Ara. Agora o grande senhor parecia estar falando diretamente com os Naiblis. Interessante. E preocupante. Isso significava que o fim estava muito próximo. Não sobraria muito tempo para posturas. Ela se veria Naiblis e governaria este mundo como se assim que a última batalha terminasse. Eu acho, disse Graendal, que eu deveria. Você deve ficar longe de Autor, disse Moridin. Você não deve ser punido, mas também não vejo razão para elogiá-lo. Sim, Autor pode estar ferido, mas você ainda estragou seu plano, nos custando uma ferramenta útil. Claro, Graendal disse suavemente, servirei como bem entender ao grande senhor. Eu não ia sugerir que eu me movesse contra Autor de qualquer maneira. Ele me acha morto, então é melhor deixá-lo permanecer em sua ignorância enquanto eu trabalho em outro lugar, por enquanto. Em outro lugar. Graendal precisava de uma vitória, uma decisiva. Ela examinou os diferentes planos que havia elaborado, selecionando os mais prováveis de sucesso. Ela não podia se mover contra Altrior? Muito bem. Ela traria ao grande senhor algo que ele desejava há muito tempo. Perrin Aibara, disse Graendal. Ela se sentiu exposta, tendo que revelar suas intenções a Moridin. Ela preferia manter seus planos para si mesma. No entanto, ela duvidava que conseguiria escapar dessa reunião sem contar a ele. Eu lhe trarei a cabeça dele. Moridin virou-se para o fogo, juntando as mãos atrás das costas. Ele observou as chamas. Com um choque, ela sentiu o suor escorrer pela testa. O quê? Ela conseguiu evitar o calor e o frio. O que estava errado? Ela manteve o foco. Simplesmente não funcionou. Não aqui. Não perto dele. Isso a perturbou profundamente. Ele é importante, disse Graendal. As profecias, eu conheço as profecias, disse Moridin suavemente. Ele não se virou. Como você faria isso? Meus espiões localizaram seu exército, disse Graendal.
Já coloquei alguns planos em andamento em relação a ele, só por precaução. Eu mantenho o grupo de Shadowspawn que me foi dado para causar caos, e tenho uma armadilha preparada. Ela quebrará o Thor, arruinará ele, se ele perder a Aybara. Ele fará mais do que isso, Moridin disse suavemente. Mas você nunca conseguirá. Os homens dele têm portais. Ele escapará de você. Ele vai escapar de você, Moridin disse suavemente. O suor escorria por sua bochecha, depois para seu queixo. Ela o enxugou casualmente, mas sua testa continuou a formar gotas. Venha, disse Moridin, saindo da lareira em direção ao corredor lá fora. Graendal seguiu, curiosa, mas com medo. Moridin a levou até uma porta próxima, colocada nas mesmas paredes de pedra preta. Ele a abriu. Graendal o seguiu para dentro. A sala estreita estava forrada de prateleiras. E nelas havia dezenas, talvez centenas, de objetos de poder. Escuridão lá dentro, ela pensou. Onde ele conseguiu tantos? Moridin andou até o fim da sala, onde ele pegou objetos em uma prateleira. Graendal entrou, impressionado. Isso é uma lança de choque? Ela perguntou, apontando para um pedaço longo e fino de metal. 3 hastes de ligação. Um remacar. Aqueles pedaços de um show. Não é importante, ele disse, selecionando um item. Se eu pudesse apenas. Você está perto de perder o favor, Graendal, ele disse, virando-se e segurando um pedaço longo de metal, prateado e com uma grande cabeça de metal com incrustações douradas no topo. Eu encontrei apenas 2 desses. O outro está sendo bem aproveitado. Você pode usar este. Um Drenspeak, ela disse, arregalando os olhos. O quanto ela queria ter um desses. Você encontrou 2. Ele bateu no topo do pico dos sonhos e ele desapareceu de sua mão. Você saberá onde encontrá-lo. Sim, ela disse, ficando com fome. Este era um objeto de grande poder, útil de tantas maneiras diferentes. Moridin deu um passo à frente, capturando os olhos dela com os seus. Graendal, ele disse suavemente, perigosamente. Eu sei a chave para isso. Ela não será usada contra mim, ou outros dos escolhidos. O grande senhor saberá se você fizer isso. Eu não desejo que seu hábito aparente seja alimentado ainda mais, não até que a Aybara esteja morta. Sim, claro. Ela sentiu frio, de repente. Como ela podia sentir frio aqui? Enquanto ainda suava. Aybara pode andar no mundo dos sonhos, disse Moridin. Eu vou te emprestar outra ferramenta, o homem com 2 almas. Mas ele é meu, assim como aquele espinho é meu. Assim como você é minha. Você entendeu? Ela assentiu. Não conseguiu se conter. O quarto parecia estar ficando mais escuro. Aquela voz dele soava, apenas levemente, como a do grande senhor. Deixe-me dizer uma coisa, no entanto, Moridin disse, estendendo a mão direita para frente, segurando o queixo dela. Se você tiver sucesso, o grande senhor ficará satisfeito. Muito satisfeito. Aquilo que lhe foi concedido em escassez será acumulado sobre você em glória. Ela lambeu os lábios secos. Na frente dela, a expressão de Moridin ficou distante. Moridin, ela perguntou hesitante. Ele a ignorou, soltando seu queixo e caminhando até o final da sala. De uma mesa, ele pegou um livro grosso embrulhado em pele bronzeada clara. Ele virou para uma certa página e estudou-a por um momento. Então ele acenou para ela se aproximar. Ela fez isso, com cuidado. Quando leu o que estava na página, ela se viu atordoada. Escuridão interior. O que é esse livro? Ela finalmente conseguiu forçar a sair. De onde essas profecias vieram? Elas são conhecidas por mim há muito tempo, Moridin disse suavemente, ainda estudando o livro. Mas não por muitos outros, nem mesmo pelos escolhidos. As mulheres e os homens que as falaram foram isolados e mantidos sozinhos. A luz nunca deve saber dessas palavras. Sabemos de suas profecias, mas eles nunca saberão de todas as nossas. Mas isso... Ela disse, relendo a passagem. Isso diz que Aybara vai morrer. Pode haver muitas interpretações de qualquer profecia, disse Moridin. Mas sim, esta predição promete que Aybara morrerá por nossas mãos. Você me trará a cabeça deste lobo, Graendal. E quando fizer, qualquer coisa que pedir será sua. Ele fechou o livro com um tapa. Mas marque-me. Fale, e você perderá o que ganhou. E muito mais. Ele abriu um portal para ela com um aceno de mão,
Sua fraca habilidade de tocar o poder verdadeiro, que não havia sido removido dela, permitiu que ela visse tramas retorcidas perfurando o ar e rasgando, abrindo um buraco no tecido do padrão. O ar brilhava ali. Ele levaria de volta a sua caverna escondida, ela sabia. Ela passou sem dizer uma palavra. Ela não confiava em sua voz para falar sem tremer.